Oi pessoal, meu nome é Luciana e eu estou aqui para celebrar mais um ano de vida da Hipnóticos. A Hipnóticos, uma produtora independente que começou bem pequenininho com apenas 3 integrantes e com pouco orçamento, mas muita garra e muita paixão. Eu desejo uma vida longa para Hipnóticos, muitos filmes, muito entretenimento e muito sucesso. Uma curiosidade e um pensamento que me vem muito feliz na cabeça é que, como eu disse, começamos com apenas 3 integrantes e eu era uma delas. E o primeiro filme, O Namoro Virtual, foi gravado lá em casa, no meu quarto. E eu era uma das personagens. E minha casa também foi cenário de um outro filme, Não Abra Jamais. Então minha casa foi um set assim maravilhoso para 2 filmes da Hipnóticos. Eu tenho muito orgulho disso, sou muito feliz por ter participado desses momentos com vocês. Parabéns, muito sucesso e saudades de todos. Um beijo! Salve, salve Hipnóticos! Passando aqui para desejar os meus parabéns nesses 10 anos de existência. Afinal, 10 anos não são 10 dias e todo esse percurso foi de muita garra, muita determinação e um sentimento que me remete à produtora Hipnóticos Filmes é o sentimento de união. Tiveram momentos de muita harmonia, de muita paz no set, alguns momentos talvez um pouquinho conturbados, mas o amor, né, a paixão pelo cinema superou tudo isso e todos os conflitos sempre foram solucionados, e o mais legal de tudo isso é que colhemos frutos com todos os projetos que a gente chegou a gravar. Então, vida longa para a produtora e desejo muito, mas muito sucesso. Um grande abraço. Hipnóticos Filmes, 10 anos! Minha nossa, 10 anos! Como passou rápido! Pra mim parece que foi ontem, assim, que a gente estava começando, iniciando aí nos primeiros projetos. Mas ao mesmo tempo é uma trajetória extensa, né? Dá pra ver o reflexo desses 10 anos nos resultados dos trabalhos. E pra mim é uma satisfação enorme poder estar aqui celebrando esses 10 anos de trabalhos, tendo contribuído, feito parte dessa história. Começou com a aspiração do Rafael Zanesco de querer ter uma produtora e fazer cinema, né? É o grande sonho de fazer cinema. E eu estudei com o Rafa, a gente estudou cinema juntos, e muitas de alguns projetos a gente já tinha feito ali na faculdade, né? E aí, ao sair da faculdade, que bom que o Rafa veio com esse gás, né? Vamos fazer do jeito que a gente pode, com o que a gente tem. O tal do... Muito punk isso, inclusive. E a gente foi com o que a gente tinha. O primeiro filme da Hipnóticos, com esse nome Hipnóticos, né, que eu participei, foi o Maldita Lembrança. E já veio ali com uma galera que a gente conhecia já, né, de alguns trabalhos da faculdade, alguns que já tinham estudado com a gente mesmo. Eu achei isso incrível, assim, né, poder juntar a galera de novo e vamos produzir porque é o que a gente quer, é o que a gente gosta. E foi muito massa. Nossa, eu tenho lembranças muito boas, assim, desse set. O lance do faça com o que tem acontece de tirar leite de pedra. E aí a gente passa alguns perrengues. Mas mesmo nos perrengues, cara, os sets da Hipnótico lá são incríveis, porque a gente se diverte, né? A gente se diverte muito. Eu tenho ótimas lembranças, assim, dos nossos sets, mas um que eu gostei muito, que a gente se divertiu muito, foi do App da Morte, que era um elenco grande e com um formato ali que a gente não passou tanto perrengue, assim, a produção simples, né? A gente trouxe uma produção simples ali para esse projeto e aí foi, nossa, só diversão, né? A gente
tava com um elenco massa também, com uma turma divertida. Ri bastante. Ri bastante. Agora de falar de produções desafiadoras, das quais eu participei, assim. Acho que o Maldita Lembrança, ele foi um projeto ousado, porque tinha questões específicas de produção que demandava ali para um baixo orçamento. Nossa, a gente fez, assim, milagres. Muitas das coisas que a gente tem na direção de arte desse filme foi encontrada no Bazar Unibs. E inclusive um oratório, gente, porque eu estava numa luta, assim, pensando onde eu vou encontrar um oratório, e era algo que pedia no roteiro. E tinha um oratório no Unibs, só me esperando. Mas tem horas assim, parte é nossa e parte é intervenção divina, colocar um oratório na Unibs. E pela Hipnóticos, eu pude produzir também com os parceiros um filme que eu tinha escrito há muito tempo, na época da faculdade ainda. Eu acho que fui tirar esse roteiro da gaveta, ele já tinha quase 10 anos quando a gente foi gravar. E ainda até tive a oportunidade de fazer um novo tratamento, ele mudou um pouco, que foi o Antes de Mais um Dia. E que oportunidade, né? Trabalhar com essas pessoas que abraçaram o projeto, e acho que foi o primeiro drama da Hipnóticos, né? Um drama barra suspense, e que foi muito abraçado, assim, e uma recordação que eu tenho que me emociona muito na cena, porque é um filme que tem cenas delicadas. E uma delas é quando a personagem Cris entra no quarto, achando que ela tá sozinha, né? Chegou no escuro e o pai encontra ela lá dentro. Essa cena, ela foi muito forte, assim. E o set tava em completo silêncio, sabe? Todo mundo prestando muita atenção no que estava acontecendo. Eu acho que essa atmosfera, a gente entrou ali, né? Então os atores, eles estavam muito dentro, a gente conseguiu manter um clima ali para que eles realmente não nos percebessem, sabe? E aí eu me lembro que quando dei o corta, levou, assim, alguns segundos que pareceram uma eternidade pra gente começar a se mexer. Todo mundo tava muito paralisado, assim. Acho que foi uma imersão, sabe? Isso pra mim foi uma ruptura no tempo, assim, parecia que a gente tava em outro lugar. O tempo parou, sabe? E um set da Hipnóticos, né? Que teve toda essa potência e toda uma entrega, sabe? Esse filme foi uma entrega gigantesca. Acho que todo mundo ali trouxe uma percepção do que era uma tristeza dessa forma, e todos os olhares contribuíram muito. Assim, eu falo que cinema é uma arte muito coletiva. E sim, né? O cinema, por si só, nasceu uma arte coletiva, né? Mas eu interpreto naquele lugar do que todo mundo realmente, quando o roteiro sai da sua mão e vai para produção, a partir dali ele já ganhou uma vida própria, né? E essa vida é a de que todos que estão participando desse projeto dão prana para que essa produção respire, sabe? Para que vire o filme que vai para a tela. E eu tenho muita gratidão por ter criado tantos filhos aí com a Hipnóticos, e ter contribuído e ter recebido essa contribuição aí para o projeto autoral também. Então, vida longa a Hipnóticos Filmes,
que venham mais 10, mais 20, mais 30 anos de muito cinema, que agora estamos vivendo um momento de retomada, né? E que venha essa retomada do nosso cinema, porque tem muito filme pra gente colocar aí na rua, nos nossos cinemas. Então, é isso, essa resistência aí que somos do cinema independente. Agora que a gente possa aproveitar essa abertura de portas também. É isso, deixo aqui também essa aspiração aí de um mercado de verdade para o nosso cinema e que estaremos lá. É isso. Hoje estamos comemorando 10 anos de Hipnóticos Filmes e é muito louco para mim pensar que a gente resistiu por tanto tempo. O cinema independente é muito difícil de ser feito, principalmente se você não vem da elite brasileira, se você, né, não tem grana. E dentre todos esses anos a gente persistiu e resistiu. E eu acredito que muito disso vem pelo fato da gente ser completamente apaixonado pelo fazer cinema. A marca Hipnóticos Filmes, que surgiu lá atrás, em 2015, com um curta-metragem de apenas 3 minutos, lá eu vejo que ela já mostrava muita potência e diferenciação de mercado. Tiveram alguns cases, né, que nós passamos ao longo da produtora que marcaram e comprovaram isso. Se hoje eu penso na Hipnóticos Filmes, não me vem um único filme na cabeça. Me vem esse compilado de diversos filmes que tiveram trajetórias incríveis. Mas dentre essas trajetórias incríveis que somaram e formaram a Hipnóticos que nós conhecemos hoje, tiveram algumas situações que foram completamente fora da curva. E é justamente essas situações que eu vou contar aqui para vocês. Bom, o curta-metragem Dissociativa foi o primeiro curta que nós conseguimos entrar em um festival de cinema. Festival de Brasília, concorrendo na categoria de melhor filme, em 2 categorias, júri técnico e popular. E, cara, foi muito louco, porque, assim, dentro desse festival estávamos nós, com o filme Dissociativa, feito com um recurso, assim, limitadíssimo e uma equipe muito pequena também. E ao lado também estava concorrendo filme produzido pela O2, Casablanca, em coprodução. E para mim ali já foi um estalo de que a marca Hipnóticos tem muito potencial. Porque como que um filme feito com um orçamento tão baixo, sabe, chegou tão longe? Essa foi a primeira vez que entramos num festival. Depois, um pouco mais pra frente, teve a primeira vez que nós ganhamos um prêmio, que foi com o filme Despertar de Selma. E nós tivemos que viajar para o Rio de Janeiro para poder receber esse prêmio. Foi um momento muito especial, que eu me recordo assim, sabe, foi muito gostoso. Tiveram outros momentos também, como por exemplo, o filme Sombras foi o primeiro filme que trouxe o primeiro prêmio internacional para a produtora. Nós ganhamos um prêmio lá na Espanha, num festival da Espanha. Não conseguimos ir para lá, né, por conta de... Mas recebemos esse prêmio e ficamos muito felizes, né, pelo fato de ser o primeiro filme, o primeiro prêmio estrangeiro da produtora. Tiveram alguns outros momentos, como por exemplo, o Mistério daquela Piscina, que foi o nosso marco histórico de público no canal da produtora no YouTube. Nós chegamos a 3,5 milhões de espectadores de forma 100% orgânica, sem impulsionar nem nada do tipo. Depois, nós tivemos também a primeira vez que nós conseguimos recurso por um edital. Foi um prêmio por histórico de realização que eu recebi justamente pelo fato de ter feito todos esses filmes na Hipnóticos Filmes, não somente esses que eu citei, mas muitos outros mais. Então eles me premiaram, o Estado de São Paulo me premiou por esse histórico de realização. Nós aproveitamos e fizemos o Já Estou Te Vendo com o recurso. Não era o recurso ideal, mas foi possível fazer o filme graças a esse prêmio recebido pelo Estado de São Paulo. Depois teve também a primeira vez que nós conseguimos chegar numa emissora de televisão com o filme Apreensão. E eu lembro como se fosse hoje, sabe? Tipo, é muito gostoso você ver uma obra sua sendo exibido num canal de televisão que passa filmes comerciais
Ou seja, não é filme autoral, porque o cinema independente tem muito disso, né? De ser visto de uma forma mais pejorativa, de escanteio, é feito com pouco recurso e tal. Não, a gente estava lá, mesmo tendo um filme feito com pouco recurso, a gente estava lá, firme e forte, sabe? Tipo, junto com filmes grandes. Vamos supor, antes de exibir o nosso filme, estava passando um filme brasileiro que teve patrocínio da Petrobras. E esse filme nós fizemos assim com um orçamento limitadíssimo, o Apreensão. Mesmo assim, após esse filme da Petrobras, foi exibido o nosso filme em horário nobre. É importante ressaltar. A gente conseguiu esse feito. E ele foi reexibido diversas vezes nessa emissora de televisão. E também teve um momento super inusitado também desse filme, que passou o nosso filme, e logo em seguida entrou um filme protagonizado pela Nicole Kidman. Falei, mano, e aí, olha o patamar que a gente chegou, mesmo fazendo um filme com orçamento tão baixo. Então, assim, tiveram diversas outras questões. Teve o filme Já Estou Te Vendo também, que ficou no ranking de pesquisas, né, dos streamings. Ele atingiu a colocação 113, se eu não me engano, de mais buscado, né, dentro das plataformas. E isso que inclui, tipo, todas as plataformas juntas, né? Netflix, Prime Video, Max, todas elas. E o nosso filme pegou a colocação 113. Pra gente é um momento histórico, porque Eu Já Estou Te Vendo também. Não teve impulsão, não teve nada do tipo. A gente não tem dinheiro pra fazer. Mas a gente tem muita vontade e acredito que o time Hipnóticos, bastante talento para conseguir feitos tão grandiosos como esse. Não é verdade? Feitos que muita gente com muito dinheiro não consegue chegar onde nós chegamos com pouquíssimo recurso. Então, assim, tudo isso me vem à tona como sentimentos, assim, bastante positivos, por mais que tivemos muito desgaste, né, ao longo desses 10 anos de Hipnóticos Filmes, foram marcados também por momentos que a gente teve que parar de produzir os filmes para poder trabalhar com outras coisas, para poder conseguir pagar as contas, e aí em paralelo a gente ia fazendo os filmes, de madrugada escrevendo um roteiro, sabe? Não foi fácil, mas foi possível. E graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui, com 10 anos de marca Hipnóticos Filmes. E eu acredito que se com essa resistência e essa potencialidade toda que nós conseguimos, né, nessa junção de profissionais, sejam do setor técnico ou artístico, atores, apoiadores, ao longo de todos os filmes que nós fizemos até hoje, eu acredito que pelo menos umas 200 pessoas já passou pela Hipnóticos Filmes. E esse grupo de pessoas contribuiu muito para esses momentos históricos e para a formação da marca como ela é vista hoje. Eu acredito que esses 10 primeiros anos foram fundamentais para a solidificação da marca dentre o cinema independente, e acredito que após esses 10 anos, se a gente persistir, se a gente tiver apoio, se tiver pessoas unidas a Hipnóticos Filmes, dando a mão, abraçando a causa, a gente consegue bater de frente com um mercado poderoso, internacional até mesmo. Não é impossível. Eu já contei para vocês casos de que a gente conquistou coisas grandiosas mesmo fazendo com pouco recurso. Então, assim, daqui para frente, eu acredito que se a gente persistir, se a gente tiver todo esse apoio, a gente pode chegar até muito mais longe. Bom, então eu gostaria de agradecer todas as pessoas, né, que já contribuíram com a Hipnóticos Filmes, e também parabenizar a produtora, a marca, todas essas pessoas, né, que contribuíram, porque foram fundamentais. Então, parabéns, Hipnóticos Filmes, que seja um ano repleto de muitas graças e bênçãos, e que daqui para frente a gente consiga traçar uma trajetória um pouco menos desgastante, né, com o bolso um pouco mais cheio, espero eu, mas se isso não for possível, a gente vai continuar resistindo, e um dia a gente vai chegar lá com o apoio de todos vocês, hein? Conto com vocês para poder ajudar a Hipnóticos Filmes. Fechou? Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar meus parabéns a Hipnóticos Filmes por mais um ano de conquistas e realizações. O sentimento que me vem à cabeça quando eu penso na Hipnóticos é de gratidão.
mais especificamente na realização do documentário Suzuki, Música com Alegria, que conta a história dessa metodologia no Brasil por meio de uma das suas precursoras, a professora Shinobu Saito. Esse documentário foi recebido muito bem e exibido em escolas tanto no Brasil quanto no exterior, o que me deixou muito satisfeita e muito feliz. Então, só posso desejar vida longa a Hipnóticos Filmes e que venham muitos outros trabalhos. Um abraço. Meu nome é Milena, eu trabalho com áudio e eu tenho medo de filme de terror, mas eu gosto de fazer filme de terror. Desejar muitas felicidades nesse aniversário da Hipnóticos, 10 anos, que continue por muitos e muitos mais, aterrorizando mais gente. Parabéns, Hipnóticos Filmes, a produtora do meu coração, produtora do Rafael Zanesco, meu amigo, que faz aniversário hoje. Parabéns, Hipnóticos, vocês são incríveis. Eu amo essa produtora como se fosse minha. Foram inúmeros projetos, filmes que gravamos juntos. A produção do meu programa Me Conte Tudo na Rede Brasil, Rafa me dirigiu, cuidou da produção executiva, direção executiva. Digão, parabéns, Hipnóticos, por todo o carinho, por tantos projetos lindos, maravilhosos, na qual eu faço parte e fiz parte. Que honra fazer parte da história de vocês. Eu amo vocês. Parabéns, Hipnóticos, e que venham mais e mais projetos pela frente aí. Um beijo enorme. Beijo no coração. Um parabéns muito especial para Hipnóticos, mais um ano dessa produtora incrível. Eu desejo muito sucesso, uma vida longa, cinema internacional, nacional, por toda parte, que faça muitos filmes e muito sucesso. Rafa, Rodrigo encabeçam, estão à frente da Hipnótico, parabéns. E eu lembro de uma vez, um dos primeiros momentos meus num set de filmagem foi na Hipnóticos, no Dissociativa, que eu tive o privilégio de trabalhar e foi muito especial. A gente passou a madrugada inteira filmando, foi muito gostoso, o clima ótimo, da equipe, de todo mundo, e tava um frio, que a gente passava um frio, foi incrível, foi uma experiência única, e eu desejo muito sucesso, Hipnóticos. Beijo! Hoje eu tô aqui para desejar parabéns pelos 10 anos da Hipnóticos e dizer a honra que eu tenho em fazer parte dessa história. Eu estou na Hipnóticos Filmes desde antes da Hipnóticos existir, quando éramos apenas alunos de cinema com muitos sonhos e muita vontade de aprender a fazer cinema. Um dos primeiros filmes da Hipnóticos, o Dissociativa, éramos apenas 3 ou 4 pessoas no set para resolver absolutamente tudo, mas com muita criatividade, muito amor à arte e muita vontade de fazer o filme acontecer. Um dos meus momentos mais marcantes na produtora foi quando eu ganhei o prêmio de melhor direção do festival Rio Fantastique pelo filme O Despertar de Selma. Esse filme já rodou o mundo inteiro em diversos festivais e só me enche de orgulho. É isso. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e assistam os nossos filmes no nosso canal e nos principais streamings. Oi galera, tudo bem? Estou aqui para desejar feliz 10 anos que a Hipnóticos faz hoje. E eu tenho muito a agradecer por fazer parte desse time maravilhoso. Me lembro como se fosse a primeira vez quando a Hipnóticos me chamou para fazer parte da equipe em 2016. Desde então eu tô com eles. E o momento mais especial para mim no set, com certeza, foi o meu maior desafio como maquiadora, que foi o Já Estou Te Vendo, que a gente usou mais de 4 litros de sangue para poder fazer uma cena e o filme em si. E a cena que mais me marcou foi o fato de que ninguém está vendo, mas quando jorra o sangue em uma cena específica, eu estou debaixo do carro, ativando a mangueira para jorrar o sangue. Então acho que esse me marcou muito, porque foi a primeira vez fazendo efeitos práticos tão grande para um filme. E é isso, eu tenho certeza que muitos anos virão e a gente vai fazer ainda muito mais filmes.